Boa noite a todos. Vamos então responder o nosso questionário. Nossa matéria é monitoramento e avaliação em serviço social. A primeira pergunta: o que é avaliar? Definição: é o ato de calcular, de formular um juízo de valor sobre determinada condição, a qual pode ser melhorada por meio de uma gestão pública eficiente. Na verdade, o que é avaliar? Eu vou dizer quais são as metas alcançadas, quais são o público que eu desejo alcançar. Então, eu vou avaliar de acordo com a situação. Se é um projeto, eu vou avaliar se esse projeto foi bom, foi ruim, né? Se teve superação, se alcançamos as metas. Eu vou enfocar em um objetivo e ao final eu vou avaliar com as bases e os requisitos necessários para a avaliação. Então é necessariamente que eu faça uma formulação demonstrando o que eu achei daquele projeto. Então, basicamente, o que é avaliar? É você ter um critério, um juízo determinado sobre aquela situação. E vai depender muito da gestão pública, se for a gestão do município para melhorar a cidade, para melhorar as ruas. Então, você vai fazer uma avaliação como está indo aquela gestão, se ela foi eficiente, eficaz ou não. Então, avaliar é você formar um juízo com relação a uma situação a qual você vai tomar uma decisão, a qual você vai dizer se foi boa ou não. Qual é a postura ética do profissional do Código de Ética? Tem que ter uma postura dentro do projeto ético-político. Defender os direitos da coletividade, dos menos favorecidos, disponibilidade de acolher e instrumentalizar tecnicamente. O que eu quero dizer com tudo isso? Poxa, eu já tinha falado sobre o projeto ético-político. Ele é a postura do profissional. Que postura ele está usando? Se ele está atuando dentro dos princípios éticos, dentro do código de ética, se ele está realmente defendendo os demandatários, defendendo a coletividade, se ele está emancipando, se ele está dando empoderamento ao cidadão sobre os seus direitos, sobre as garantias dos seus direitos. Então é tudo aquilo que retrata a postura de um profissional. Disponibilidade na entrevista, disponibilidade como acolher, com gentileza, com oportunidade, utilizar os instrumentos para cada atendimento, utilizar a técnica, utilizar o técnico operativo. Eu vou utilizar os meus instrumentais, mas eu vou fazer a minha intervenção. Será que eu estou atuando com dignidade? Será que eu estou dando o que realmente é necessário? Quanto é a minha prestação de serviço? Se ela está sendo bem qualificada para aquele cidadão? Enfim, essa é minha postura. É garantir os direitos, mas com dignidade, com oportunidade, sem discriminação e sem preconceitos. Cite 3 princípios fundamentais do Código de Ética. Eu aqui somente retratei 2. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. O que significa tudo isso? Que eu vou defender todos os direitos humanos. Eu vou defender toda a classe, seja ele negro, branco, com deficiência ou não, pardo, preto, enfim. Eu não estou para acusar, eu estou para defender. Ainda mais, principalmente os direitos humanos. Recusa do arbítrio. O indivíduo ele vai tomar sua decisão. Eu não vou estar para impor o que ele tem que defender. Ele vai seguir o caminho que ele deseja.
se quer o direito, se quer o esquerdo, e eu não posso utilizar o autoritarismo para garantir que ele tome a decisão do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Isso não é direitos, é você impor o seu posicionamento. Então, de nenhuma maneira, nós possamos estar inclinando a uma decisão, tomando do ponto de vista nosso. E isso nos faz referência dentro do nosso código de ética e principalmente os princípios fundamentais do assistente social. O outro, compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Eu vou ter que prestar os meus serviços aonde quer que seja. Eu estou sendo paga, mas mesmo dentro do código de ética, eu tenho que ter um compromisso na minha prestação de serviço, que ela tem que ser com qualidade, que tem que ser com dignidade a qualquer pessoa, a qualquer cidadão. Eu tenho que doar à população e com aprimoramento intelectual. Além do mais, eu tenho que me aperfeiçoar como profissional, ter mais conhecimento para poder fazer a minha intervenção, ter mais conhecimento para prestar os meus serviços e perspectiva da competência profissional. E dentro, nunca esquecer da competência. Eu tenho que ter a competência profissional. Se eu estou naquele cargo, eu tenho que ser digna de estar naquela posição, de estar mostrando meu serviço, a minha atuação e minha prática profissional na garantia dos direitos de toda a população. Comente com suas palavras o processo avaliativo exigido pelo assistente social. Um papel importantíssimo. Por quê? Pois tem o compromisso de acolher singularidades de determinadas realidades. Eu vou realizar um processo avaliativo, mas eu vou verificar principalmente as determinadas realidades. Eu vou avaliar a realidade que cada projeto for realizado, a realidade de cada população. Então, a minha avaliação, ela tem que estar em conjunto, mas principalmente vendo a realidade local, a realidade regional, de como acolher, de como colher os dados relevantes para o que deve ser avaliado. Então, eu tenho que ter algumas determinantes, e nessas determinantes, eu tenho que colher os dados importantes, relevantes à pesquisa, relevante ao projeto, relevante a esse aprendizado e principalmente exigido pelo profissional do serviço social. Então, nós vamos utilizar vários critérios, mas não esquecendo, primeiramente, de colher os dados que são relevantes e a realidade é onde está sendo executado cada trabalho. Onde se encontra, uma água para mim, onde se encontra o processo dialético no planejamento? Ele se encontra na avaliação. Primeiro eu tenho que planejar. Eu tenho que planejar de como vai ser executado, quais são os recursos que eu vou necessitar, recursos humanos, recursos materiais, né? Quando que eu vou fazer a minha avaliação, como que eu vou coletar os dados, aonde eu vou coletar. Então, primeiro, eu preciso fazer o quê? O meu planejamento. Mas esse planejamento, ele vai precisar, no final, a avaliação, porque vai avaliar todo esse procedimento, se ele vai ser positivo ou não. E a avaliação vai nos trazer um resultado. E esse resultado nos serve para melhorar, né? Melhorar os métodos que foram aplicados, eu vou melhorar o que foi aplicado para que futuros projetos a gente possa ter melhor qualidade. Cite e explique duas dimensões de acordo com a autora Batista
sobre o processo avaliativo. Ele fala da dimensão do futuro. A avaliação permite que se faça no presente uma análise crítica do passado. Ela está falando de uma dimensão do futuro. Por quê? Porque já foi projetado algo no passado. Então eu tenho que ver a análise crítica do passado para me poder aperfeiçoar na minha futura atuação. Então por isso que fala da dimensão do futuro. Por quê? Porque o futuro, ele vai ver o passado, o que foi que erraram, para consertar no futuro e melhorar no futuro. Então essa avaliação permite que o trabalho e o projeto possa ser avançado e melhorado a sua qualidade. Dimensão da historicidade não se faz apenas com a recuperação do processo histórico, mas na sua recuperação e reconstrução na particularidade da intervenção. Ou seja, não somente fazer o levantamento, os dados do histórico daquela instituição, mas de que forma possa ser recuperado, de forma que possa ser renovado, de forma que possa ser reconstruído e que haja uma nova intervenção, que possamos mudar esse processo, né? E principalmente a intervenção. Então nós vamos fazer a dimensão da historicidade para ver o histórico passado, para melhorar e capacitar mais para o futuro. E para isso a gente vai precisar da intervenção. Então vai ter uma intervenção, isso se chama intervenção, porque eu vou reconstruir, eu vou melhorar. Se na história nós trabalhamos assim, então nesse futuro, a intervenção nós vamos dar uma melhorada. Cite 2 problemas que podem ser gerados no planejamento de questões da área social. A primeira, a gente fala da ausência de um referencial de estudos que permita determinar os efeitos de medidas macrosociais em todas as dimensões do sistema. Para a gente poder aplicar um projeto, né, a gente precisa do planejamento, mas esse planejamento ele tem que fazer um estudo referencial daquele local, dos efeitos que pode ocasionar uma medida macrosocial, uma medida ampla, né? Em todo o sistema, em tudo que vai ser utilizado. Se eu não faço esse estudo com base concreta, o resultado, o planejamento, ele pode trazer problemas. E aí a gente pode citar com relação à enchente de 2014. Não foi feito, não teve essa ausência, teve uma ausência de um referencial de estudo, não foi feito um estudo capacitado para ver os efeitos que iriam ocorrer, esses efeitos macrosociais, e trouxe uma dimensão para o sistema que aconteceu o quê? Uma catástrofe. Então a gente tem que ver o problema, dar referência a esse problema, a esse estudo, para não ocasionar um futuro problema. Então tem que haver no planejamento, né, esse estudo de referência. Precariedade dos processos científicos e metodológicos de mensuração de dados sociais, principalmente os de natureza qualitativa. Quer dizer que eu preciso fazer um processo, um trabalho científico. Eu tenho que contratar pessoas que possam estar dando um suporte para que ele não venha ter problema. Então, se eu utilizo com precariedade todo o processo que eu tenho, como que eu vou ter uma qualidade de resultado? E principalmente ali ele fala de natureza qualitativa. Eu tenho que ter um suporte que pode me gerar uma qualidade. É qualidade, e mensurar esses resultados para que o quantitativo me traga um resultado positivo.
Se eu utilizo as coisas, os materiais precários, se eu não faço um levantamento digno, se eu não tenho os profissionais que possam me dar o suporte necessário, que eu vou ter uma precariedade. Então, o projeto, o planejamento, ele pode vir por água abaixo e pode ocasionar vários problemas na área social, como aconteceu aqui na enchente de 2014. Vários problemas sociais que foi gerado. Por quê? Porque não foi feito um estudo, né, com um projeto científico para depois trabalhar com a comunidade e transferir a comunidade para um local onde pudesse desenvolver suas atividades que estavam desenvolvendo lá no local. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer um planejamento, a gente ter todos os armazenamentos e planejamento necessário para que não venha ter nenhum problema. Quais são os elementos que deve conter na avaliação de um projeto? Ora, eu tenho que ter a descrição. Eu tenho que descrever o que aconteceu. Como foi que aconteceu? Então eu vou descrever, né? O que aconteceu, o que foi que se perdeu, o que foi que alientou. A análise das metas, eu tenho que fazer as metas se foram alcançadas ou não. Ter um demonstrativo no processo de monitoramento e sua frequência. Eu tenho que ter um demonstrativo se esse monitoramento está sendo feito com frequência. Confronto e análise dos indicadores. Eu tenho que confrontar os indicadores, a eficiência, a eficácia, a efetividade, se eles deram em conjunto, se eles em conjunto puderam dar um resultado positivo. Sugestão de aperfeiçoamento. Então a gente tem que ter na avaliação sugestões como podemos melhorar o nosso trabalho, como podemos melhorar a qualidade de vida, como nós podemos oportunizar todo o serviço em um projeto. Fico aqui, deixo um beijo no coração, cheiro.